Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula, né? Nono ano do ensino fundamental da Escola Maria Heraclides Lucena Miranda. Mais uma aula de ciências para os nonos A, B, C e D. Me chamo professor Carlinhos Pitu, então vamos lá, né? Hoje a gente vai ver aula de distribuição eletrônica por camadas. O que é isso, Carlinhos? A gente sabe que os átomos eles têm suas partículas, que são as partículas que ficam no centro, que eu já falar mais um pouquinho na frente, são os prótons e os nêutrons, e a gente sabe que existem os elétrons que ficam naquela região do átomo, que é a chamada eletrosfera, que eu já mostrei para vocês. Então a gente vai mostrar como é que esses elétrons se distribuem, certo? De acordo com o número atômico do elemento químico. Então vamos lá. Um problema para os químicos era construir uma teoria consistente que explicasse como os elétrons se distribuíam ao redor dos átomos, dando-lhes as características de reação observável a nível macroscópico. Então, quem criou essa distribuição em chamados subníveis foi um camarada chamado de Linus Pauling, certo? Então, vamos aqui olhar como é feita essa distribuição. Como eu falei para vocês aqui, pessoal, deixa eu riscar aqui para ficar melhor. Aqui é o centro, né, o núcleo do átomo, certo? Aqui você encontra prótons e nêutrons. E essas bolinhas aqui vermelhas, elas representam os elétrons. E esses elétrons, eles vivem saltitando, pulando de uma camada para outra. Camada é cada bichinha dessa aqui que situa ao redor do núcleo. Cada círculo desse aqui. As camadas, elas são classificadas, né? Elas são representadas são 7 camadas, então são representadas por K, L, M, N, O, P e Q. De dentro para fora. Quando eu digo de dentro para fora, eu estou dizendo que vem do núcleo, ó, daqui ao redor do núcleo, ó, para fora, entendeu? Então aqui, ó, camada K, camada L, camada M, N, O, P e Q. Como eu falei para vocês, essas bolinhas vermelhas representam os elétrons. Então, o que é que você pode observar aqui nessa imagem? Desse número atômico aqui. Que esse número atômico tem na primeira camada, 1 com 2 aqui. 2 elétrons na primeira camada. Na camada 2, que é a camada L, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na segunda camada. Então, esse elemento químico aqui, certo? Aí, Carlinhos, tu tem que saber exatamente o nome do elemento químico? Não, mas você tem que saber aqui, nesse caso, nessa representação, que esse elemento químico aí tem um número atômico 10. Quando eu falo de número atômico, eu estou falando de número de prótons. E a gente já sabe que os prótons, né, em um átomo estável, né, os prótons, eles é a mesma quantidade de elétrons, certo? Então, ó, os elétrons estão distribuídos em 7 camadas ao redor do núcleo do átomo. Admite-se a existência de 7 camadas. Essas camadas eletrônicas também podem ser chamadas de níveis eletrônicos. Então, em uma questão, se você pegar, faça a distribuição eletrônica em camadas ou em níveis dos elementos químicos abaixo, fique sabendo que é a mesma coisa. Então, ó, designados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Detalhe. Tem que fazer essa memorização, galera. Começa com K e vai pelo alfabeto. Até chegar em 7, né? Que é o quê? À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizados. Certo? Então, as camadas da eletrosfera representam os níveis da energia da eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P, Q constituem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima camada, ou níveis de energia, respectivamente. E o que a gente vai trabalhar hoje é simples. É como fazer essa distribuição. Eu vou passar uma questão para você, né? Abaixo você vai ter a lista de exercícios aí, que lá na lista de exercícios você vai estar a observação, onde é que você vai poder encontrar esse conteúdo no nosso livro didático, certo? E aqui, ó, os elétrons estão distribuídos em 7 camadas ao redor do núcleo. Mesma coisinha, mostrando para vocês. Ó. Uma das coisas que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Cada camada de energia, cada nível de energia, ele suporta um número máximo de elétrons. Carlinhos, vai complicar? Vai não. O que é que eu estou querendo dizer? Que na camada K, tá aqui, ó, na camada K,
só cabe 2 elétrons. Na camada L, só cabe 8 elétrons. E aí vai, até chegar em quê? Seria 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Então, seria KLMNOPQ. Seria 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Tem que fazer essa memorização, Carlinhos? Tem. Porque para você distribuir, por exemplo, eu vou fazer uma distribuição aqui do número 12, de um elemento químico que tem 12 elétrons. Como é que vai ficar? Vai ficar camada K com 2 e a camada L com 10? Não. Por quê? Vou já mostrar a vocês por que é que não pode. Porque a camada L só pode 8 elétrons. Aí sobra 2. Aí o 2 joga para a próxima camada, que no caso seria a camada M. Certo? Isso é muito fácil, pessoal. Muito fácil. Existe uma regra chamada regra do octeto, teoria do octeto, onde você tem a camada de valência. O que seria a camada de valência? É a última camada do elemento químico, do átomo, certo? É a última camada. E nessa última camada não pode ter mais, é o que diz a teoria do octeto, certo? Ela não pode ter mais do que 8 elétrons. Ok, galera? Então vamos lá, continuando. Fique sabendo que não pode. Agora vamos fazer na prática aqui. Distribuir os elétrons dos átomos abaixo em ordem de camada. Existem algumas regrazinhas que eu vou mostrando para vocês aqui à medida que a gente for colocando. Por exemplo, o sódio, ele tem um número atômico 11. Vamos distribuir? Vamos. A camada K, já sabe, né? O K2, L8, né? M18, N32, né? E por aí vai. Vamos lá. Voltando aqui para mostrar para vocês, ó. K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q2. Quando tu for fazer o teu exercício, tu copia isso aqui de lado. Deixa eu ver. Bota K2, L8, M18, N32, para poder tu se basear, tu olhar. Então, vamos aqui, ó. O sódio. Você vai ficar 2 na camada K, 8 na camada L, porque só pode 8, lembrem-se. Não pode 9. Sobra 1. E o próximo? Joga para a próxima camada. No caso, para a camada M. Ah, mas a camada N cabe 18. Sim, é o que sobra, entendeu? Se o elemento químico ele só tem 11, eu não vou colocar 18 aqui, que ele só tem 11. Agora vamos para o cloro aqui, ó. Né? Olha o cloro. Vai ficar 17. Aí outra coisa, você tem que saber somar, viu? Vai juntando. Vamos lá. O cloro ele tem 17, vamos distribuir. Na primeira camada ele vai ficar com 2. Na segunda camada ele vai ficar com 8. Já dá quanto? 2 com 8, 10. Sobra quanto? 7. Posso colocar o 7 direto na terceira camada? Pode. Não pode mais do que 8. Certo? Então, aqui no caso, como a camada M ela cabe 18, você pode colocar, tranquilo. Continuando, bora lá. O cálcio 20 seria, presta atenção, camada K cabe 2, eu boto 2, né? Vamos lá, continuando. Na segunda camada, que é a camada L, cabe 8, estou colocando 2 com 8, 10. Fica faltando 10, lembrem-se, viu? O que é que eu vou fazer? Eu vou e jogo o 10 na terceira camada. Tá certo? Vamos olhar. Tá não, Carlinhos. Por que é que não tá certo? Porque tu acabou de dizer que tem a regra do octeto. Tu acabou de dizer que na última camada não pode mais do que 8. Se não pode mais do que 8, o que é que eu vou ter que fazer? Eu só deixo quem? Mas o M, Carlinhos, cabe 18. Eu sei, mas não pode mais do que 8. Então, o que é que você vai fazer? Preste atenção. Quais são os números? 2, 8, 18, 32. Como cabe 18 aqui, né? E abaixo de 18 eu tenho o 8, então eu deixo o 8 e jogo 2 que sobra para outra. Seria isso, ó. Tá vendo? Ó? Observa, ó, era 10. Então eu deixo 8. Oxe, Carlinhos, eu não posso deixar 9, pode não. Eu não posso deixar 7 aqui e jogar 3 do outro lado, não. Porque tem que ter os números padrões. Quem são os números padrões? 2, 8, 18 e 32. Com exceção da última camada, porque a última camada pode qualquer número, que é sempre o que sobra. Mas, por exemplo, na camada M, eu posso até 18. Mas eu tenho menos do que 18. Então, você coloca 8 e joga o resto para depois. Porque só pode 2, 8, 18 e 32. Não sei se vocês entenderam. Qualquer coisa, volta o vídeo. Então, ficou 8 e 2. O bar aí que é 56, vamos olhar. Seria K2, L8 vai dar 10. Com 18 vai dar 28. Sobra o quê? Sobra o
28. Sobra 28, dá a conta certinha. Tá correta essa distribuição? Não. Por que não está correto? Acabei de dizer, não pode ter mais do que 8 na última camada. Carlinhos, se não pode ter mais do que 8, o que é que eu vou fazer aqui? Usa os números padrões, que vai ser o quê? Presta atenção. Pode até 32. Mas eu posso colocar 28? Pode não. Então, o que é que você vai fazer? Se é 32, volta para o número anterior, que seria 18. Os números padrões, 2, 8, 18 e 32. Se não pode 32, volta para o 18. Então, ficaria N18. Mas está faltando, Carlinhos. Faltando quanto? 10. Bota o 10 para a última camada, para o O. Eu posso colocar o 10 no O? De poder pode, né? Ou não? Porque cabe quanto? Cabe mais do que 10. Mas é a última camada. A última camada não posso mais do que 8. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Não posso. Seria 8. Por que 8, Carlinhos? Porque é um número padrão, galera. Ou 2, ou 8, ou 18, ou 32. Que é o que cabe nas camadas. Eu não posso colocar o 7 aí, eu não posso colocar o 5. Eu tenho que colocar o número padrão. Mas a outra não fica? Bom, o que sobrar você joga na última camada, contanto que não pode passar de 8. Beleza? Então tá aí, agora sim tá correto. Vamos para a distribuição aqui, ó. PB. Seria 2, 8, 10, 18, 28. N vai ser 32, sobrou 22. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Raciocina aí. O que é que tu vai ter que fazer aqui? Carlinhos, eu tenho 22. Eu não posso colocar 22, mas eu posso colocar 18. Então faz o quê? Seria, ó, tá errado. Vem o 18. Sobra quanto? Sobra 4. Leva o 4 para a última. Então ficou aí a última camada com 4. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você não entendeu, por favor, você volta o vídeo, certo? Que acredito eu que essa parte aí todo mundo vai entender. Beleza, galera? Outra coisa, não deixem, por favor, não coloquem as atividades atrasadas lá. Vocês têm uma semana para entregar essas atividades. Tem gente que está colocando só o espaço ou um ponto lá, qualquer coisa, e está indo como entregue. Não faça isso, porque eu abro os arquivos e verifico. Se não tiver nada lá no arquivo, eu não registro a atividade. Entendeu? É melhor não fazer do que tentar enganar, galera. Então, valeu aí, um abraço e até a próxima. Show!